Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voltar a falar sobre o complexo amazônico. Hoje a gente vai ver algumas características econômicas. Eu já tinha falado para vocês que seria impossível a gente ver tudo em uma única aula, né? A gente vai dividindo em aulas aí, e é até bom que vocês vão se aprofundando mais aí no conteúdo, e a gente hoje fecha essa parte aí do nosso conteúdo aí falando do complexo amazônico, né? Vale lembrar, quando eu falo de complexo amazônico, eu estou falando diretamente na divisão regional, né? A Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Então, a aula de hoje a gente vai ver essa parte aí da floresta amazônica, tá? Quais as questões econômicas que envolvem essa região? Tá? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês para desmistificar que a Amazônia só tem o que? Árvores e floresta, tá? Dentro da Amazônia eu vou ter o que? Uma zona franca, eu vou ter um complexo industrial. Esse complexo industrial ele foi criado justamente para estimular o desenvolvimento dessa região, tá? Da região norte, do complexo da Amazônia. Uma das coisas bem interessantes para a gente entender, o governo ele criou várias estratégias, tá? Quais estratégias? Redução de impostos, tá? A doação de terrenos, esse tipo de coisa, para atrair as indústrias, para as indústrias saírem da região sudeste, da região Centro-Sul, da região Nordeste e irem para a região da Amazônia, tá? Deu certo em partes e não deu certo em outras partes, tá? Infelizmente. Por quê? O que eu tenho que entender, pessoal? Você construir um polo industrial no meio da floresta amazônica, você construir um polo industrial em Manaus, acaba saindo caro, tá? Então o governo ele gastou muita grana nesse projeto, e uma coisa interessante, tá? Várias indústrias acabaram não tendo interesse em produzir nessa região. Por quê? Vale lembrar que se eu produzir qualquer coisa em grande escala dentro da floresta amazônica em Manaus, eu tenho o custo que eu tenho que tirar aquele produto daquela região e mandar esse produto para as regiões onde eu tenho maior número de pessoas, né? As regiões onde eu tenho uma densidade populacional maior, região Centro-Sul, por exemplo, tá? Então, esse transporte, dependendo do produto, ele acaba saindo muito caro. Vale lembrar que quem acabou se instalando nessa zona franca de Manaus foi justamente as indústrias que vão fabricar produtos menores, tá? Celular, tablet, videogame. A gente tinha, né, a Xbox, né? A Microsoft ela tinha uma fábrica lá, a Sony também tinha, as duas fecharam, tá? As duas, uma anunciou a sair desse ano, a outra já tinha saído. Então, assim, produtos menores foram sendo fabricados lá. Uma das coisas que eu considero negativo acaba sendo o seguinte, tá? Essa área, infelizmente, ela desenvolve pouca ou nenhuma tecnologia, tá? Então, no lugar de você ser um polo industrial, ser um tecnopolo, desenvolver tecnologia, não foi bem isso que aconteceu. Geralmente as peças chegam lá já prontas, tá? O que você acaba fazendo? O trabalho que é realizado na Zona Franca de Manaus é trabalho de montagem, tá? Então eu tenho dois exemplos aí. Uma fábrica de computador, tá? Você tem fábricas como a CCE que produzia lá, tá? A CCE ela foi vendida para a Lenovo, tá? Então vocês não vão achar produto da CCE, mas a fábrica ainda uma parte ficou lá. Você tem a Honda Motors, tá? Não a que produz carros, tá? A Honda que produz moto. Ela acaba tendo uma fábrica lá. Então chega, por exemplo, as peças do computador, essas peças simplesmente elas são montadas, você monta o computador lá, você não vai ter lá um centro para desenvolver microchips, memórias, tecnologias novas, condutores, tá? Não tem nada disso, é só uma fábrica de montagem. Então uma das coisas ruins é que você não desenvolve tecnologia. A mesma coisa acontece com a Honda, tá? A moto tem as peças lá, você simplesmente vai montar uma motocicleta lá dentro, tá? Você vai montar, encaixar o motor, encaixar o quadro, encaixar o câmbio, encaixar os pneus, tá? Encaixar o tanque. Você não vai ter lá uma equipe
equipe, por exemplo, de projetistas fazendo projetos novos, motores novos, não, nada disso. Então uma das coisas negativas da Zona Franca de Manaus, que ela podia ter se tornado um tecnopolo, um centro de desenvolvimento, de pesquisa de novas tecnologias. Isso não se concretizou, tá? Então simplesmente é uma área de montagem. Por quê? Você monta lá, você não paga imposto, você acaba lucrando. Lembrando, um celular, um computador, para você trazer ele num barco, num caminhão, o volume é menor. Agora, para você montar um carro, um produto maior, uma geladeira, um fogão, precisa de muito espaço. Então, a questão do transporte acaba pegando, tá? Então, eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Dificuldade em escoar produtos, o Estado ele gastou muita grana para criar a Zona Franca de Manaus, tá? Esgotamento econômico, hoje em dia nenhuma fábrica mais está disposta a montar o que? Uma filial dentro da Zona Franca de Manaus, tá? E você tem algumas vantagens para as indústrias, né? Você vai ter imposto reduzido, a população local tem emprego, tá? Vale lembrar que eu não coloquei, mas existe uma outra desvantagem, que, por exemplo, você não encontra lá mão de obra especializada, você encontra mão de obra normal, mas, por exemplo, especializado, engenheiro, esse tipo de coisa, você tem que trazer de fora, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, esse é o símbolo, tá? Ó. Quem tiver algum produto em casa, olhar na parte de trás dele, ou na parte inferior, e ver esse passarinho aqui, ó, geralmente está escrito produzido na Zona Franca de Manaus, produzido no Polo Industrial de Manaus, significa que o produto ele saiu de lá, tá? É um produto específico de lá. É muito comum você ver em celulares alguns modelos, tá? Aqueles modelos mais básicos que são produzidos aqui. Exemplo da antiga CCE, né? Quer ver outros aparelhos celular que você encontrava produzido na Zona Franca de Manaus? Esqueci a marca, esqueci o nome da marca agora, me fugiu da cabeça, mas também você encontra o produto que foi feito lá, televisores, tá? Às vezes da Philips você encontra, da Samsung às vezes é montado lá, da LG é montado lá. Lembrando, é montado lá, tá? A tecnologia não é desenvolvida lá, que aí você tem a redução de imposto, tá? Lembrei o nome da marca, Multilaser, tá? Às vezes os produtos também são montados lá, tá? Continuando, vamos lá. Aqui as duas imagens, né? Para ver que tem produto, tá? Eletrônico que é montado lá, produto ligado a uma tecnologia mais refinada, por exemplo, uma moto é montada lá, mas infelizmente não é desenvolvido, só é montado, tá? A agropecuária, vale lembrar que eu estou falando de uma região florestal, né? Então, assim, um dos princípio seria não destruir a floresta para você ter o que? Grandes fazendas, grandes propriedades agrícolas, né, ou pecuárias, tá? Esse seria o intuito, tá? Vale lembrar que parte da Amazônia está sim sendo derrubada para plantio ali de outros produtos, né, produtos ligados aí à exportação e também para a criação de gado. Isso não seria o ideal, tá? Mas localmente, dentro da questão da sustentabilidade, você tem alguns produtos típicos de lá, tá? Então você tem a questão da malva, tá? E da juta que são plantadas lá, que são produtos regionais. Com esses produtos você consegue fazer fibra, tá? Fibra natural para corda, esteira, cortina, tapete, esse tipo de coisa. Ainda existe também a agricultura familiar, tá? A milho, mandioca, né? Aquelas agriculturas, aquelas propriedades bem pequenas, tá? Não são grandes propriedades, justamente para a questão da subsistência, para manter ali os mercados locais, tá? Nada em grande escala, tá? Então, quando eu falo da agropecuária, de modo geral, né, a tendência seria ser assim, bem tímida, tá? Nada muito desenvolvida, mas infelizmente a gente sabe que aí nos últimos anos parte da floresta está sendo derrubada para práticas ligadas aí agropecuárias. Na verdade, você está transformando essa região, você está mudando essa região, tá? Não seria o ideal. A gente vai ver que dentro da floresta você poderia praticar sustentabilidade para ter um outro ganho. Eu poderia guardar essa riqueza florestal, essa riqueza ambiental para ser explorada mais para frente de uma forma muito mais sustentável,
tá? Então eu tenho aqui a produção da juta e da malda, né? Tem aqui, ó, fica esse tipo de fibra, tá? Depois que seca, ó, você deixa secando aí por um tempo. E aí lembrando que dá para você fazer corda, né? De fibra de fibra natural sintética, ó, de fibra natural. Você pode fazer determinados tipos de tecido para forração, esse tipo de coisa. É um produto local, tá? É um produto da região, tá? Dentro da pecuária eu vou ter aquela pequena criação de gado que eu falei, inclusive se vocês verem na imagem é legal ver, ó, a floresta atrás, tá? O rebanho é um rebanho bem pequeno, na verdade é aquela pecuária que não é voltada para exportação, tá? Pecuária local. O gado ele é destinado ao abate, aqui a carne localmente, tá? E uma outra coisa que chama a atenção da região norte é a criação de búfalo, tá? O búfalo ele não é um animal nativo do Brasil, né? Do continente americano, é um animal que ele foi trazido de outro continente, né? Tem um animal que ele é bem diferente do boi, tá? Primeira coisa, ele é muito mais forte do que o boi, o couro dele é muito mais espesso, muito mais grosso do que o boi, e ele gosta de ficar na água, tá? Uma das coisas da dificuldade de você criar búfalo em outros lugares que não adianta você cercar, tá? O búfalo ele consegue quebrar cercas facilmente. Então o búfalo, na verdade, ele tem que ficar em lugares entre aspas ilhados, tá? Então geralmente é mantido em ilhas, tá? A criação de búfalo, tá? E lembrando, é uma outra especialidade diferente do gado bovino, tá? O búfalo, ele vai ter a exploração do couro, do leite, da carne, mas é aplicado em outros mercados, tá? Não é igual a carne bovina, tá? Então é interessante a gente pensar isso. Dentro do Brasil, a maior criação de búfalo fica nessa região, na região norte, na região da Amazônia, tá? Então um outro destaque aí para o rebanho de búfalos, certo? Vamos lá então, continuando. Dentro da região norte, né, do complexo amazônico, eu vou ter muito extrativismo mineral. Vale lembrar que o solo daquela região é um solo riquíssimo. Então cogita-se, por exemplo, em existir várias minas de ouro, pedras preciosas, bauxita, minério de ferro já tem, que é Carajás, né? Trombetas também fica no norte. Então é interessante eu entender que é uma área que ela tem muitos minérios, né? Até mesmo petróleo já foi cogitado ser encontrado na Amazônia. Só que aí é interessante eu entender que uma vez que eu começo essa exploração mineral, Baubau floresta, tá? Então também é interessante isso aí. Eu ver até que ponto compensa essa exploração mineral. Se não dá muito mais lucro, eu criar o que? A questão do turismo, a exploração sustentável do que uma reserva mineral, tá? Então dentro da Amazônia existe sim uma riqueza no solo, só que essa riqueza deveria ser mantida, a floresta deveria ser continuar de pé, tá? Então é interessante a gente ver as duas reservas que já existem, são exploradas em grande escala, a Serra dos Carajás, né? E no caso aqui, ó, o Vale do Rio Trombetas, tá? Aqui é uma foto de satélite, tá, pessoal? Para você, aqui é a Serra dos Carajás, mostra a questão aqui como fica o lugar, tá? Vale lembrar que a floresta nessa área aqui, ela nunca mais vai se recuperar, tá? Toda a água que eu tenho aqui, ela vai ser contaminada, então é interessante eu entender isso aí. Se eu pegar toda a floresta e for explorar ela na sua totalidade, eu destruo a floresta amazônica, tá? Então uma das coisas que, por exemplo, eu sou muito crítico nesse tipo de exploração é justamente, eu vou ter algum tipo de riqueza para o meu país, eu vou ter, só que eu vou destruir a floresta. Tanto é que se a gente for parar para pensar, esse minério aqui que ele é vendido, geralmente ele vai para a China, vai para o Japão, vai para a Ásia, que é o minério de ferro e o manganês, o preço que é pago lá fora, ele é muito baixo, tá, pessoal? Não gera lucro, professor? Lógico que vai gerar lucro, mas vale lembrar que assim, o valor que é pago por esse minério de ferro aqui, ele acaba sendo muito baixo. Uma vez que eu exploro toda essa riqueza mineral e ela se esgote, eu não tenho mais por onde explorar, tá? Então é interessante, de repente, eu guardar isso aí para um futuro, tá? Eu tenho aqui, ó, outra imagem, tá, utilizando o Google Earth.
mostrando aqui a Serra dos Carajás, aquilo que eu falei, ó, não dá para perceber na foto, a gente consegue ver só o solo, tá? Agora olhando, ó, era uma serra, ó, eu vou cavando, eu tiro toda a serra, tá? Na verdade o lugar vai virando uma depressão. Esse solo ele vai ficando saturado aqui por partículas de ferro, tá? Lembrando, aqui não vai crescer mais nada. Se eu furar muito aqui, se eu cavar muito, encontrar uma reserva de água, né? Encontrar águas subterrâneas, essa área que ela vai ser preenchida por água, essa água ela vai ser contaminada por minério de ferro, tá? Então eu tenho duas imagens que mostram, essa coloração aqui mais escura é minério de ferro puro, tá? Essa aqui é ferro puro. Então as duas imagens mostram o seguinte: gera certa riqueza, só que a questão ambiental eu não vou privilegiar nada, tá? Pelo contrário, além de eu destruir a floresta, eu vou causar poluição atmosférica com detritos, né, a questão da poeira, eu vou poluir as águas, tá? E eu vou alterar para sempre essa paisagem, tá? Então é interessante eu pensar nisso aí. Tem riqueza, mas eu tenho que colocar na balança até que ponto vale a pena eu explorar essa riqueza. Vale lembrar que uma coisa que circula muito aí na internet, a questão da exploração da região da Amazônia. Olha só, pessoal, não vai ser suficiente para, por exemplo, pagar dívidas que o Brasil tem, esse dinheiro levar o Brasil para o grupo dos países desenvolvidos, tá? Isso é balela, tá? Esse dinheiro aí, ele é um dinheiro que ele vai ser gasto, quem vai ficar com a maior parte do lucro são as empresas, o governo fica com a questão dos impostos, mas nós, sociedade, não vamos se tornar desenvolvido explorando a Amazônia desse jeito, tá? Isso aí é conversa fiada, tá? Extrativismo vegetal, vale lembrar que tem várias práticas do extrativismo vegetal, tem desde a prática predatória. O que é predatória? Eu vou derrubar a floresta para retirar madeira, nunca mais essa vegetação ela vai crescer, tá? Essa vegetação, infelizmente, ela vai ser o que? Prejudicada. Às vezes você tem árvores aqui com mais de século, tá? E eu também tenho extrativismo vegetal, que ele é feito de forma mais sustentável. Então eu tenho aqui a exploração do látex, isso aqui é feito há mais de um século dentro da Amazônia. Eu tenho aqui a extração do açaí, tá? Que também você vai cortar a parte da palmeira, a palmeira continua de pé, só esperar ela brotar novamente, dar mais frutos, tá? Então o que é interessante eu pensar, eu falar quando eu vou supostamente explorar a floresta amazônica do ponto de vista aí de extrativismo vegetal. Tem várias formas. Tem a forma que eu vou explorar uma única vez e já foi, e tem a forma sustentável. Vale lembrar que essa forma sustentável, ela é muito pouco explorada, tá? Geralmente a Amazônia, ela é explorada de forma predatória. Eu vou lá e destruo, tá? Recolho e nunca mais eu vou ter aquela floresta, eu vou ter aquela árvore à minha disposição, tá? Então é só ver aí o impacto da árvore derrubada e as duas imagens aqui mostrando você explorando a árvore aí, tá? Sem agredir a ponto de derrubar ou matar essa árvore, tá? Uma das coisas bem interessantes que o governo deveria investir mais dentro da floresta amazônica é justamente a exploração por parte do turismo, tá? É uma região que ela é pouco explorada, tá? Você pode explorar de diversas formas, tanto visitando a floresta, vendo os animais, bem parecido com o que aparece, com o que a gente já tem aqui no Pantanal, né? Conhecendo os animais, conhecendo os rios, né? Vendo as belezas naturais, cachoeiras, nascentes, esse tipo de situação. E uma outra coisa, existem vários hotéis que ficam no meio da floresta, tá? Então eu posso me hospedar em um hotel desse e conhecer como que é a floresta realmente, tá? Você vê como que é o rio realmente. Então, assim, o turismo é uma das potencialidades do complexo amazônico que ele é pouco explorado, tá? Explora-se muito o Nordeste, explora-se muito o Centro-Sul, as praias como o Rio de Janeiro, né? Outras cidades turísticas, mas infelizmente a Amazônia ela é deixada de lado, ela é esquecida, tá? Lembrando que ela tem um potencial turístico enorme, tá?
uma coisa que eu também posso explorar é justamente a riqueza cultural dos povos, tá? A própria população que mora lá, que é a população ribeirinha, que ela é acostumada a morar nas margens dos rios, né? A população indígena, a questão de você conhecer os costumes, né? A própria população tradicional que vive aí da coleta de frutos aí dentro da Amazônia, dentro da floresta, tá? Então é uma região que ela é riquíssima culturalmente também e infelizmente nós não estamos tirando proveito desse tipo de exploração, tá? Não estamos focando para esse tipo de turismo. Vale lembrar que o turismo é uma das atividades que gera um grande lucro, né, uma grande quantia, afeta diretamente o PIB e é uma coisa que, se for mantida, se for feita também de forma sustentável, você tem aquele patrimônio ali para ser explorado ali por décadas. Certo? A gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Sobre o complexo amazônico. Hoje a gente viu especificamente a parte econômica, né? Como que é essa parte econômica, como essa parte econômica ela foi sendo desenvolvida. Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês mandam uma mensagem pro professor e a gente vai conversando. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.